Boa noite, eu sou o professor Geraldo Chechel e dou as boas-vindas à Semana PESC 50 anos, parte das comemorações do nosso aniversário. Hoje nós vamos ter o prazer de receber duas palestras, a segunda será com o professor Mário Veiga e vou deixar as apresentações para o professor Edmundo e a professora Rosa, e coube a minha honra de apresentar a primeira palestrante, colega de programa, colega também de linha, que falará sobre a década de 90 no PESC, a professora Marta Matoso. Para a apresentação, eu fui dar uma olhada no currículo Lattes da Marta, né, e descobri que ela fez todo o curso na UFRJ, graduação, mestrado e doutorado, sendo hoje professora titular do PESC. Ela participa ativamente na SBC, é membro de vários conselhos e comissões ao longo dos anos, estabeleceu o Workshop Brasileiro de Science, que hoje se chama BRESSE, é revisora de revistas internacionais e, especialmente, é membro do corpo editorial da IEE Transactions, I3E Transactions on Big Data, e do PeerJ. Né? Tem vários prêmios de melhor artigo e melhor tese em congressos, é pesquisadora do CNPq 1B, tem 68 artigos completos em periódicos, 234 artigos completos em congressos, orientou 64 mestres e 22 doutores. Bem, essas são as coisas que você pode conhecer sobre a Marta olhando para o currículo Lattes. Mas eu estou acompanhando desde 1988, comecei como graduando, fazendo cadeiras de mestrado, e ela não só era aluna do doutorado, mas também já trabalhava como pesquisadora do PESC, né, com o professor Jano. E eu vou começar falando de coisas simples. Né? Primeiro, a sua educação, a sua politeness, né? Para ficar bem claro o que a gente está falando. Atenção aos detalhes, simpatia e sua enorme capacidade de trabalho que é demonstrada pelas estatísticas. Eu sempre considerei a Marta como um exemplo. Ela é um pouquinho antes de mim no PESC, né? E às vezes é até difícil entender como ela suporta compartilhar desse mundo caótico que algum de nós, como eu, cria ao redor dela sem nos dar uma bela bronca. Né? Mas eu acho que seria impossível para a Marta ser indelicada. Sua atuação como professora é realmente exemplar, tanto nas aulas, que eu assisti algumas com ela, né, quanto nas orientações. Seus alunos são rapidamente fidelizados. Depois que alguém começa a trabalhar com a Marta, é impossível convencer de mudar de assunto. Né? Eu tive a oportunidade de orientar um aluno com ela até hoje, foi uma experiência essencial no meu entendimento do que é orientação. Quando avaliamos uma professora, né, a gente pode analisar esses resultados pessoais, esses números, e é óbvio que os da Marta são de primeira linha. Mas o que mais me espanta atualmente, o que mais eu admiro, é a capacidade de formação, o impacto que vai além dos artigos que ela publica. Eu quero chamar a atenção para o incrível trabalho de formação feito pela Marta e do seu papel importantíssimo na evolução desse grupo que ela hoje lidera de Science. Né? São profissionais que são um reflexo e o legado do seu trabalho, né? E ela e seus filhos acadêmicos são um dos sinais de qualidade do PESC. Eu acho que a gente se orgulha muito não só do trabalho dela, mas do trabalho de todas as pessoas que estão até hoje com ela, né? E mostrando que se faz ciência no Brasil em várias universidades e centros de pesquisa. Então eu queria passar a palavra para a Marta, né, e com um carinho enorme que eu a recebo hoje. Nossa, estou super emocionada. Muito obrigada. Muito legal ouvir suas palavras fora do currículo, né? Adorei. Obrigada mesmo. Então, vou começar dando boa noite, né? E dizer que para mim é uma honra ter sido escolhida para representar a década de 90, né? Nessa grande celebração de 50 anos do PESC. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada. E é um desafio grande, né? Primeiro porque são muitas pessoas bacanas dessa área e também porque a gente acaba parando para pensar e analisar globalmente, né? Já que essa palestra não é uma palestra das minhas pesquisas, e sim como que eu vejo o PESC, como que as coisas estão se passando, né? Nesse período todo. Então, eu sou professora da área de Engenharia de Dados e Conhecimento, né, a mesma área do Chechel, e
fiz minha carreira toda no PESC, na COP UFRJ. Então, começar apresentando o time, né, super bacana, foi um privilégio entrar nesse período, foi uma época assim, de muita contratação, e organizei mais ou menos por ordem de entrada dos professores, e o meu critério de seleção, né, correndo o risco aqui de fazer algumas opções, foi, primeiro, pessoas que terminaram o doutorado na década de 90, ingressaram no programa como sua primeira opção de pós-graduação, e é que fizeram a maior parte de sua carreira. Então, esse é um time de excelência, e por ser justamente muita gente, eu não vou ter condições de falar das grandes contribuições de cada um, e então eu vou tentar fazer um resumo e falar um pouco de uma forma assim, mais geral, né? Então, para começar, a gente teve uma recepção muito boa, né? Então, tanto o professor Maculan e a professora Ana Regina apresentaram a década de 70 e 80, quem assistiu viu a responsabilidade, né? E então já tinha na época, né, professores de grande titularidade, né, de excelência nacional e internacional, e os professores da década de 80, a maioria, né, recém-doutor, vamos dizer assim, e com muito gás, com muita garra para trabalhar, formando um ambiente assim de muita receptividade. Então, por mais que as pessoas já tivessem um grande reconhecimento, receberam, incentivaram muito, né, a chegada de novos professores, com sempre muita abertura, né, sala de exposição, então uma recepção muito legal. E o que a gente encontrou foi, de fato, um pioneirismo com muita qualidade científica. Então, tudo isso é um grande incentivo, né, atraindo professores para entrar no programa, né, fazer parte dessa equipe. Então, reforçando um pouco o que a Ana Regina comentou, né, colaborações com o CERN, colaborações com outras empresas, grandes descobertas e feitos na área teórica e também na computação paralela. Então, foram muitas conquistas na década de 80 e que acabaram nos cativando. Então, uma característica importante da época e que se solidificou na geração 90 e continua até hoje é a abrangência em todas as áreas da ciência da computação. Essa é uma característica ímpar e não apenas uma abrangência no sentido de preencher espaços, mas abrangência com muita qualidade, com muita liderança. Então, é um orgulho muito grande a gente ver os nossos colegas em posições de destaque, né, nos diversos congressos, nas diversas publicações em revista, livro, e que cria, de fato, um ambiente que nos exige cada vez mais, né? Então, todo esse ambiente, recepção e todo esse cenário, né, criou um ambiente muito fértil para a produtividade. De fato, esses professores da década de 90 foram e são bastante produtivos. Então, eu reuniria, né, que esse ambiente e vários casos de sucesso que eu pretendo comentar rapidamente foi formado, então, por essa recepção calorosa academicamente. Um agradecimento aqui em nome de todos os professores da década de 90 ao nosso corpo técnico e administrativo e funcionários da área acadêmica, né, que sempre com muita prestatividade, produtividade e harmonia nos apoiaram muito. Então, isso tudo é muito importante e a gente sempre contou muito com a qualidade e eficiência desse corpo, né? Então, infelizmente, não vai dar para falar do nome de todo mundo, mas foram várias gerações, né? E agradeço demais. E, então, esse conjunto todo acabou atraindo alunos excelentes para o programa, e nós usufruímos de uma maneira maravilhosa. Então, é um contexto bem bacana de trabalho que acaba cativando as pessoas, né? Eu queria mostrar essa rede de colaboração, né? Chamando a atenção aqui, esse foi um diagrama feito que está na nossa semana, na página da Semana do PESC, né?
Daniel Raton de Figueiredo coordenou uma equipe ótima, e o que eles fizeram foi olhar, analisar um software, né, que analisa o currículo Lattes das pessoas, identificando colaborações. Então, o que eu quero destacar aqui? Além dessa abrangência e qualidade, não haviam ilhas de excelência. Na verdade, muita colaboração. Então, se vê que a gente atua nas diversas áreas e com muita colaboração. E isso acaba trazendo uma riqueza muito grande para os resultados, para a formação dos alunos e originalidade, porque você junta a área de ponta, né, o estado da arte de duas áreas e gera algo bem importante. Então, essa colaboração é um outro ponto que eu destaco bastante importante no nosso programa. Outra característica bem importante que eu aprendi é a diversidade, né? É um termo hoje muito falado, né? As equipes têm que ter diversidade, etc. Mas na década de 90, o nosso programa, de certa forma, consolidou essa forma de trabalho com o outro. Então, entendendo que a condução de pesquisas é feita de forma distinta, dependendo do pesquisador, dependendo da área. Então, perfis muito distintos acontecem no nosso programa e não existe um certo e um errado, né? Então, isso foi algo que eu aprendi a ver como que as pessoas valorizam essas diferenças, né? Isso vai até na publicação, professores que trabalham só o orientador e o aluno, publicação entre professores, publicação de grandes equipes envolvendo alunos de IC, mestrado, doutorado, e não há um demérito em relação a essa forma de trabalho, essa composição. Então, isso é um ponto assim, bastante importante, que a gente vê essa variedade sem o julgamento, né? E isso aí é possível por conta de pontos em comum. Com toda essa diversidade que existe no corpo social e docente do programa, é a assiduidade, dedicação, trabalho sério e ético. Então, essas características que dão a linha mestre do trabalho, que pode abraçar qualquer diversidade, né, desde que haja resultado, né, e seriedade. Então, eu acho que o fato da gente estar localizado na Ilha do Fundão faz com que você vai para o Fundão e fica, né? Então, a gente tem momentos de confraternização no cafezinho, no almoço, lanche, e isso proporciona muito primeiro essa cobrança de um do outro, a gente está vendo, os professores estão sempre lá. Então, é algo que acaba que incentiva, né? Você vai almoçar com uma diversão de vários colegas, cada dia um grupo diferente. Então, é um ponto importante também do nosso programa. Então, falando um pouco de questões técnicas, né? Uma mudança de paradigma importante foi a orientação a objetos. Então, isso aconteceu na minha área de banco de dados, mas também em várias outras áreas, linguagem de programação, desenvolvimento de software, a própria arquitetura de computadores acabou também recebendo essa interferência. E eu acho que esse desenvolvimento dessa tecnologia e teoria nessa área acabou, de certa forma, viabilizando ou fomentando a implementação de diversos algoritmos com base em grafos, né? E aí em larga escala, com fragmentação, e o próprio XML. Então, a gente passou por várias transições nesse período e com resultados bastante interessantes. E a outra mudança, né, na área foi o processamento distribuído paralelo. Não que isso seja novidade em 90, mas que a grande novidade que aconteceu ali foi a mudança dos supercomputadores para computadores razoavelmente acessíveis, né? Então, essa foi uma grande conquista que a Ana Regina comentou, da máquina de cálculo, né, que foi criada pelo grupo do Cláudio Amorim, e participação do Felipe França e vários outros professores do programa, né, onde foi construída uma máquina paralela com a arquitetura hipercubo, na época foi bem revolucionário, e eu usei essa máquina no meu doutorado, né, então
foi uma paixão que surgiu, e até hoje eu trabalho com paralelismo, né? E é algo essencial, né? Principalmente em dados em larga escala. E nessa época o laboratório com muitas pessoas, e era um ambiente bem bacana, né? E eu pude aliar a formação do Jano Moreira de Souza foi meu orientador, e foi professor também na graduação, e o Jano sempre incentivou a parte interna, os algoritmos por trás de um sistema de banco de dados, ou de uma análise de dados, um processamento de consultas. Então, nessa época, a comunidade brasileira, mesmo internacional, era muito focada em aspectos de modelagem, semântica, integração de dados, que é importante. Mas essa criatividade, direcionamento do Jano para algoritmos, acabou que eu consegui, com essa orientação, seguir paralelismo e orientação a objetos, e isso foi mudando ao longo do tempo. Então, foram muitas experiências legais. Trabalhei com Lisp paralelo, tinha um compilador, a máquina super legal, e a gente acabou tendo uma vivência muito importante nesse sentido, de ver onde é que o dado está passando, e não assumir que alguém está cuidando disso, né? Então, outros destaques, né, desse período, então, foi a volta do Chechel, por exemplo, do CERN, né? Então, o Chechel voltou com toda essa novidade de página web, fez a primeira página web, né, para o nosso programa. O Chechel sempre muito empolgado, motivado, não só com as conquistas dele, mas do programa como um todo. Então, isso foi uma mudança importante, colocou a gente já posicionado nesse novo contexto, né? HTML, coisas assim que eram bem novidades. Um outro destaque também bastante importante, que uniu vários professores do programa, foram as pesquisas na área de redes, né? O professor Edmundo, a professora Rosa, desenvolveram, Daniel Raton também, né? Uma tecnologia que serviu de base para toda a gravação e ambientação de ensino à distância em nível de graduação de ciência da computação junto ao CEDERJ. Então, embora o nosso programa não tenha sido o único, nem criador, essa tecnologia foi fundamental. E hoje é um grande caso de sucesso, e é um prazer enorme a gente ver esses vídeos dando uma capilaridade enorme ao acesso, né, para o conhecimento de todas as áreas da ciência da computação, com os professores titulares e os diversos notáveis da área, com grande disseminação. Outra questão também, o trabalho do Jano, que é bem legal, e equipe, né, gestão de dados do governo. Então, é uma questão de transferência de tecnologia e conhecimento para a sociedade, mais especificamente para o governo, né, que sofre com tanta questão de dados em volume, diversidade. É um panorama que muda bastante. Então, são vários casos de sucesso, startups, parcerias com empresas, né? Então, infelizmente, não dá para falar foi muita coisa bacana que aconteceu, e então essa é uma visão parcial, mas muito querida para mim. Então, indo para um lado assim mais técnico, né? Então, inspirada no painel, a Celina monta um painel no nosso corredor com a publicação, com a primeira página dos artigos dos diversos professores naquele ano, né? Então, ela se empolga muito, é bem legal a gente passear pelo corredor e vendo o que as pessoas estão fazendo. Então, fiz uma seleção meio que qualitativa, olhando lattes dos professores da década de 90, e fui pegando os que tinham mais citações, e é bem legal ver vários trabalhos que foram desenvolvidos nessa época, publicados no início dos anos 2000, recebendo citações até hoje. Mas uma característica importante que eu queria destacar aqui é o exemplo da diversidade, né? Então, a gente tem professores publicando com seus alunos, seus orientandos, professores publicando com outros professores, colegas e parcerias de outras instituições, e colaborações internacionais. Então, é uma diversidade que gera muitos resultados bacanas. Não vou entrar assim nos detalhes, mas quis dar um panorama assim geral. E aqui, só para falar, porque eu não resisto, da pesquisa, né? Eu fico bastante empolgada. Então, eu queria comentar, por exemplo, esse artigo, né?
Essa revista não é indexada, mas então peguei a estatística do Google Scholar, mas o que eu queria colocar aqui é um exemplo concreto dessa colaboração, parceria, né? Nesse caso, 3 professores aqui, eu, Cláudia Werner, Guilherme Horta Travassos, lideramos esse projeto junto a uma rede de pesquisa no SEMPES, era a Rede Galileu, nos anos 2000, e foi uma colaboração muito rica, problemas reais, era o auge do pré-sal, e a gente começou a trabalhar com diversos desafios, e daí isso deslanchou na pesquisa de muitas pessoas até hoje. Aí a gente vê a Vanessa Braganholo, hoje professora da UF, vi que ela está aí, participando como pós-doc, Daniel de Oliveira e Eduardo Gazawara, hoje professores também, o Sérgio Serra, o Wallace, e o Leonardo Murta, que foi aluno de IC, mestrado, doutorado e pós-doutorado da Cláudia Werner, né, já como professor da UF colaborando. Inclusive, essa figura foi ele que fez. E, então, é um exemplo dessa diversidade e colaboração e coisas que foram definidas na época que estão presentes até hoje. Todo mês a gente recebe aí mais alguém que está citando esse artigo, né? Bom, então outra coisa bastante importante são os nossos egressos, né? Então aqui tem muitas e muitas e muitas omissões. Nós todos tivemos alunos excelentes que nos orgulham demais. Infelizmente não deu para colocar todo mundo, e eu também não consultei os professores para evitar, então a culpa das omissões são minha, e eu tentei criar alguns critérios aqui de egressos que hoje são professores, bolsistas de produtividade, pessoas de destaque nas empresas, de destaque no governo, que seguiram o mundo internacional e estão espalhados por aí. Então, um pequeno agradecimento com esses egressos em nome de todos os nossos super queridos alunos que tanto nos orgulham. Bom, e aí, para fazer a analogia aí com o Edmundo, que está sempre falando dos bolinhos, né? Eu comentei das nossas encontros sociais do programa, com grande participação do corpo técnico administrativo. Nós temos grandes talentos, eu vi que entrou aí a Solange, já aposentada, uma boleira de mão cheia, e Cláudia Prata, super gastronômica, enfim, o Ricardo. Nossas festas de fim de ano são todas com trabalho de todo mundo, né? Então, Gutierrez com música, e enfim. Então, eu gostei desse bolo, mas o objetivo desse slide é, na verdade, comentar um slide do professor Jens Dietrich, da Alemanha, e para botar um pouco o pé no chão com essa questão do hype de ciência de dados, né? Então, todo mundo faz ciência de dados, e há essa associação de que aprendizado de máquina é ciência de dados, quando na verdade é muito mais, né? Então, envolve diversas áreas, e o programa de engenharia de sistemas, o PESC, ele está numa posição e tem gerado muitos resultados bons nessa área, justamente porque ele consegue... ele tem todos os ingredientes, então professores que dominam diversos desses ingredientes, estatística, álgebra linear, engenharia de software, computação gráfica, além das outras áreas. E eu queria chamar a atenção aqui também para a área do domínio de aplicação. Então, até o fato do nosso programa estar inserido na COP, que é um instituto de pós-graduação em engenharia, então eles trabalham muito com a área aplicada, acabou que a gente também acaba muito motivado por problemas reais, e interação com a área de aplicação é algo que traz uma riqueza muito grande, não apenas trazendo problemas reais, mas também dando um retorno para a sociedade. Então, isso é uma coisa que caracteriza também muitas linhas do nosso programa, as próprias linhas mais teóricas. Então, o pessoal trabalha com bioinformática, por exemplo, né, a linha de algoritmos combinatória. Então, é algo que eu chamo a atenção porque, de fato, é fundamental nessa área, e a gente já tem todo um know-how de interação. Bom, então, só para concluir, já está acabando o meu tempo, mais uma vez agradecer essa equipe super importante da década de 90 e dizer que é uma honra representar todos vocês.
eu gostaria de falar de destaques da carreira de todos, né? Todos têm contribuições importantes e relevantes. Infelizmente, não deu para falar nem 1%, mas, enfim, fica aqui o registro de celebração, né? Então, é isso. Eu saúdo a nossa geração 90 e todos os professores do PESC, que está de parabéns. A COP e o UFRJ de parabéns também. E eu acho que essa frase que está embaixo aí do cartaz, 50 anos de tradição e excelência, define muito bem o que é o nosso programa, por isso que a gente está tão feliz. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Marta. Eu queria só fazer o relato aqui, talvez você não estivesse olhando, né? Vários ex-alunos seus orientados, elogiando você, a Cari, Daniel, Renan Souza, Alexandre Assis, Gabriela Rudberg, Vanessa. Então, você, maior sucesso aqui. Tem um recado bom aqui. Marta é uma pesquisadora extremamente generosa, né? É verdade, isso eu devia ter, essa palavra faltou na minha apresentação. A gente agradece sempre a você. E eu tenho uma pergunta, vou aproveitar aqui a sua orientação, né? E também como tem muitos professores aí, professores novos, ou professores que já são professores há algum tempo, mas estão agora entrando num mestrado, num doutorado, porque as universidades estão fazendo isso agora, né? Se você poderia olhar para a sua experiência, para os seus exemplos mais positivos, né? Dar uma dica para os orientadores, né? O que o orientador deve se preocupar? Bom, primeiro você tem que estar motivado, né? E você tem que entender se o aluno está empolgado ou não e ter flexibilidade para fazer alguns direcionamentos. Você não vai mudar a sua pesquisa, mas é muito importante que o aluno esteja acreditando naquele problema e naquele ambiente e detectar onde é que estão as características mais importantes, né, o perfil do aluno, onde é que ele pode contribuir mais, e tentar direcionar para que ela possa explorar esse lado, né? Então, eu acho que exige um certo entendimento e coordenação para isso, né? Mas eu sempre tive muita sorte, tem sido fácil. Obrigado, Marta. Tem outra pergunta da professora Celina, né? Não sei se o Daniel consegue mostrar, é 6 de 18, para ele poder saber o tema, né? Ela pergunta, né? Marta, você participou de comitês no CNPq e na CAPES. Sobre a avaliação da pós-graduação pela CAPES, poderia comentar o pioneirismo e a excelência do PESC, né? Qual é o nosso diferencial? Eu adiciono aí, né? É bem difícil. Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu pude ver outras formas de trabalho, outras organizações e confirmar um pouco que o que a gente vinha fazendo era o que muitas pessoas estavam colocando ainda como objetivos, né? Então, eu acho que o fato de a gente ter professores como Jaime, Maculan, participando ativamente nesses comitês, de certa forma, eles criaram um ambiente muito propício para que as coisas seguissem, né? Sempre buscando excelência. Então, o professor Edmundo também dedicou boa parte da sua vida, né? Então, quando eu participei, eu já peguei as coisas mais organizadas e sempre foi muito bom a gente ver o quanto que a gente tem esses aspectos que eu comentei, né? Que a gente tem uma ideia de dentro, mas quando a gente vai para outros ambientes e começa a analisar vários programas, a gente vê essa questão da diversidade, da qualidade e principalmente da abrangência. Eu acho que o fato da gente ter excelência na teoria, na prática e problemas reais é realmente algo bem pioneiro e de excelência. Eu acho que eu vou poder fazer mais uma pergunta do Guilherme Horta Travassos, às 6h31 aí, Daniel, e depois eu tenho certeza que o Daniel vai acabar cortando a minha palavra. Em sua perspectiva, quais as oportunidades de evolução e desafios de science para a sociedade brasileira, considerando a competência disponível e quais precisamos preparar? Bom, ótima pergunta, né, Guilherme? Eu acho que você já está fazendo isso. Você e a equipe, né, em relação ao Covid,
eu acho que tem sido uma motivação para tudo, né? Muitos dados, muitos problemas, então eu acho que essa questão de estar alerta e não ficar com medo de perder tempo entendendo coisas que são bem diferentes da sua área, como, por exemplo, né, medicina, biologia. Na verdade, você vai usar as mesmas técnicas que a gente usa quando fala com usuários, seja de óleo e gás, seja de empresa financeira. A gente consegue dialogar com essas pessoas, extrair problemas, e é muito gratificante quando você resolve um problema para o avanço da ciência. Então, eu acho que a gente tem que manter a solidificação no que a gente tem de mais importante, mas enfatizar bastante essa questão da interação humano-computador, essa questão de avaliação dessa interação. Então, eu acho que essa parte, em cima de tudo que a gente já tem de excelência, é algo que vai ajudar. Obrigado, Márcia. Você tocou num ponto que eu acho ótimo também. Conhecer as outras áreas é sempre bom para o pessoal de computação, né? A gente, pelo menos computação aplicada, é um prazer sempre, né? Então eu queria agradecer muito a Marta, né? Acho que ela foi a grande representante aqui da gente dos anos 90, né? E eu vou então passar a palavra agora aos professores Edmundo e a professora Rosa, né? Para a gente continuar o evento. Claro. Só agradecer a todo mundo. Eu olhei rápido as mensagens. Muito obrigada. Recebi aqui o calor de vocês virtualmente. Acho que a gente tem que tentar salvar as mensagens para você guardar essas mensagens aí. Então, acho que tá bom, né, Daniel? A gente pode passar a palavra agora para o Edmundo e para a Rosa para a gente continuar com o evento. Boa noite, muito obrigado a participação de todos e até a próxima. Boa noite a todos. É um prazer estar participando, né, da Semana PESC. Eu gostaria de agradecer ao Mário, em primeiro lugar, por ter aceito participar dessa nossa comemoração de 50 anos. O Mário ele foi aluno de doutorado do PESC, orientado pelo professor Maculan, e o Mário possui vários prêmios. Tá? Ele é Fellow do I3E, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Engenharia. Ele recebeu a Medalha Presidencial do Rio Branco por sua contribuição ao setor elétrico brasileiro e Medalha do Mérito Científico por suas contribuições de pesquisa. Ele é correcipiente do Prêmio Franz Eldman pelo desenvolvimento de ferramentas de otimização estocástica para operação de sistemas hidrotérmicos. E ele também é autor e coautor de 4 livros e cerca de 200 artigos em periódicos internacionais. Gente, boa tarde, agradecer de novo ao Mário por ter aceitado o convite. Eu acho que me chamaram também para fazer parte da apresentação, porque nós nos conhecemos há quase 50 anos, né, Mário? Muita jornada. Eu acho que o pessoal gostaria de se contar algumas fofocas da época da juventude, mas eu vou poupar a audiência disso. E se eu pudesse resumir o Mário em uma frase, eu diria que o Mário é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida e, além de, é um amor de pessoa. Ele une essas duas características que são fantásticas, é uma pessoa de uma bondade, realmente é o amor de pessoa. E eu gostaria de ainda comentar algumas linhas sobre o impacto que o Mário teve no Brasil, né? O Mário ele fundou a PSR, para mim é uma empresa modelo. Se eu pudesse ter uma empresa do molde da PSR, seria igual à PSR. Eu brinco com meus alunos dizendo isso, né? Isso é verdade. Ele foi CEO por muitos anos, é o Chief Innovation Officer atualmente. Mário tem milhões de contribuições para o Brasil, ele foi o principal
conselheiro presidencial na gestão da crise energética de 2001, se vocês lembram da crise energética, né, daquele famoso disso, e depois desenhou novas regras do mercado de eletricidade. E foi o principal formulador de leilões de contratação de energia no país. Co-projetou programas de bioeletricidade do país, biomassa, cana-de-açúcar, desenvolveu metodologias para leilões de energia elétrica, enfim, ele tem uma longa lista de atividades. Também tem uma longa lista de consultoria internacional. Eu brinco que o Mário é uma multinacional ele mesmo. Ele fez desenvolvimento de modelos de planejamento de geração com empresas no oeste dos Estados Unidos e vários outros países, tem estudo para integração de geração renovável também em vários países do mundo, e ele é o desenvolvedor líder de um dos métodos avançados de otimização. Ele fez um algoritmo de programação dinâmica, chamado SDDP, de Programação Dinâmica Dual Stochastic, que é uma referência mundial, tá? E aplicado em dezenas de países. Então, sua empresa e o que o Mário contribuiu é um exemplo que nós podemos e devemos, temos obrigação, e nós podemos fazer tecnologia de ponta que é usada no país inteiro. Então, o Mário foi um nosso aluno, foi orientado do professor Maculan, é um dos orgulhos que o PESC tem, é um orgulho para todos nós poder estar aqui, o Mário, para apresentar essa palestra. Bom, a palestra, né, que o Mário vai apresentar 30 anos de Stochastic Dual Dynamic Programming, tá? É o algoritmo SDDP para otimização estocástica multistágio. Ele foi desenvolvido por alunos do PESC e ainda hoje é um benchmark mundial com quase 5.000 citações e aplicações reais na operação energética de dezenas de países em todos os continentes. Essa apresentação, ela vai descrever, né, a apresentação que o Mário, que ele vai fazer, vai descrever avanços no algoritmo nas últimas décadas e também a relação entre o algoritmo e Deep Reinforcement Learning. Bom, Mário, você com a palavra agora. Bom, olha, muito obrigado, boa tarde para todo mundo. Rosa, Edmundo, estou muito emocionado pelo convite. O PESC é uma referência na minha carreira, na minha vida, né? E, inclusive, quando... deixa eu ver aqui. Okay. Inclusive, quando a Marta estava apresentando, eu fiquei muito feliz de ver, entre os artigos que ela colocou naquela colagem, um artigo do Luiz Barroso, né, que começou na PSR como estagiário, e eu orientei com a Márcia Fampa, né? Dessa mesma maneira, muitos alunos do PESC estão na PSR e contribuíram em muitas coisas. Então, o objetivo da minha palestra é contar um pouquinho para vocês o que é uma parceria entre empresa e universidade. Eu tenho realmente um carinho imenso, a começar pelo professor Maculan, meu ídolo absoluto, né, meu orientador, meu guru em todos os aspectos. Eu queria contar um pouquinho para vocês a história desse algoritmo. Então, para quem não conhece, né, muito rapidamente, o sistema brasileiro e outros sistemas têm vários recursos para produzir energia, basicamente termoelétricas e usinas hidrelétricas. Em princípio, você dizer, bom, vou usar a água das usinas hidrelétricas porque ela é de graça, tá? Mas o problema é que, embora ela seja de graça, eu sempre posso escolher entre guardar água hoje para usar no futuro, e que o futuro talvez seja mais escasso, ou usar água hoje e economizar hoje geração de energia termoelétrica. Então, o problema de operação, o problema que tinha no Brasil e em muitos outros países, é um problema de otimização multistágio e estocástico. Eu não sei qual é a afluência que vem no futuro, eu não sei qual é a demanda que vem no futuro, e eu tenho sempre que decidir se eu uso a água armazenada agora ou levo para o futuro. Para quem está acostumado com esse tema, né, a primeira coisa é, eu faço uma árvore de decisão, tá? Eu experimento a consequência de manter os reservatórios cheios e usar a geração térmica, que pode ser uma ótima decisão se no futuro vier uma seca, mas pode ser uma péssima decisão se no futuro vier uma cheia. Ou vice-versa, eu esvazio meus reservatórios, vou economizar água, vou economizar a geração de energia termoelétrica agora, o que é uma ótima decisão se depois os reservatórios encherem, uma péssima decisão se depois tiver uma seca.
E você diz, bom, mas nesse caso é uma árvorezinha de 4 ramos, eu faço a conta para cada ramo. O problema é que o número de ramos não são 4, porque, na verdade, depois desse mês, abre outra árvore para o mês seguinte, abre outra árvore para o mês seguinte, e se eu tiver 2 anos, tá, eu teria, por exemplo, 1 milhão de milhões de ramos nessa árvore. O número é muito maior, porque não são 2 anos, são 5 anos, e o número de decisões não é 10, é de milhares. Então, simplesmente resolver com uma árvore de decisão é impossível. Mas para quem é dessa área, diz, mas então a gente usa programação dinâmica estocástica. A programação dinâmica estocástica foi justamente o algoritmo que permite eu transformar uma árvore de decisões num processo recursivo em que eu tenho estados. Então, a lógica os reservatórios só podem estar 100%, 90%, 80%, 70%, etc. Então, eu passo a fazer uma representação chamada espaço de estados, resolvo de trás para diante, então eu decomponho um problema por estágio, eu calculo qual é o benefício imediato de, por exemplo, ligar mais térmica ou menos térmica, e com isso sobra mais ou menos água, eu levo para calcular a função de custo futuro e minimizo as duas. Programação dinâmica estocástica, uma técnica super utilizada, e então a pergunta pode usar para essa operação do sistema? Médio. Por quê? Porque eu preciso, como mencionei, discretizar os estados. Então, se eu tenho um reservatório, 10, por exemplo, 100, 90, 80, 70, 100. Mas se eu tiver 2 reservatórios, eu preciso de todas as combinações. Esse 100, o outro 90, esse 80, o outro 70 e assim por diante. E se eu tiver 5 reservatórios, então eu já tenho 100 mil, 10 mil estados, tá? E quantos reservatórios eu tenho no sistema? Eu posso ter da ordem de 100. Então, eu estou falando de trilhões de estados, e a programação dinâmica estocástica não funciona. Essa foi a motivação da gente, tá? E quando eu entrei, eu comecei a trabalhar no CEPEL, vizinho de vocês, e a gente começou a pensar como resolver esse problema, tá? Eu já era aluno da COP, muitas pessoas do CEPEL na época estavam também pensando nesse problema, e a gente conseguiu uma solução. Esse algoritmo foi feito com a Leontina Pinto, aluna do PESC, Nora Campodônico, aluna do PESC, tá? E ele tinha umas características que era, primeiro, a gente conseguiu resolver esse problema de explosão da dimensionalidade com discretização. Basicamente, a gente representava a função de custo futuro por um monte de hiperplanos. Qual é a vantagem de representar por hiperplano? É que eu posso extrapolar. Em outras palavras, se eu só sei o custo futuro para quando o reservatório está em 60% e o custo futuro para quando o reservatório está em 50%, eu posso extrapolar qual seria o custo futuro quando o reservatório está 30%. No método tradicional de programação dinâmica estocástica, em que as coisas são discretizadas, eu só posso interpolar. É isso que fazia a explosão da dimensionalidade. Esses hiperplanos, eles são obtidos do problema de operação, por isso é que é conhecido como programação dinâmica estocástica dual, tá? E de quebra são lower bounds. Mas ainda assim, eu pego um problema que tinha trilhões, e agora eu tenho problema, só tem trilhões. Ainda assim, é um problema gigantesco. Mesmo o espaço de estado continua sendo muito grande, porque a dimensionalidade é absurda, tá? Nós estamos falando de problemas que nós vamos ver, tem dimensão 400, tá? Aí entra o segundo macete, que a gente sabe que tem estados que são implausíveis. Por exemplo, é difícil imaginar que metade dos reservatórios esteja completamente cheio e metade dos reservatórios estivesse completamente vazio. Então, surge a ideia de eu navegar na trajetória de estados plausíveis. Mas como é que eu posso descobrir quais são os estados plausíveis? E aí foi a sacação. A gente usa a própria operação do sistema nas iterações para dar uma dica do que é plausível. Quer dizer, se na simulação do sistema os reservatórios ficam mais ou menos equilibrados, eu já uso esses estados que o próprio sistema me contou que ele gosta de frequentar para fazer o esquema de recursão mais eficiente. Em outras palavras, eu só calculo a programação dinâmica estocástica para estados que são quentes e deixo a função de custo futuro meio avacalhada para os estados que eu não vou visitar e ninguém está olhando, tá? E também essa simulação, esse passo é conhecido como passo forward, produz um upper bound. Para os estados que vieram da simulação forward,
eu agora faço uma recursão backward de programação dinâmica tradicional, só que basicamente restrita a esses estados. Esse algoritmo, então, ele é conhecido como um algoritmo que tem um passo forward e um passo backward. É uma figurinha muito rápida, inclusive porque foi o Shabir Ahmed, nosso querido amigo que faleceu tão cedo, que fez numa apresentação. Se eu tenho, por exemplo, 3 estágios, uma simulação forward, eu pego uma primeira aproximação da função de Koch-Oturo, vou para lá, agora eu vou de trás para diante, a partir desses pontos, gerando hiperplanos. Com isso, a minha operação melhora, porque minha função de Koch-Oturo já tem um hiperplano, eu simulo de novo, consigo 2 hiperplanos e vou assim por diante. A cada backward, aumenta o número de hiperplanos e melhora a representação da função de Koch-Oturo, então o lower bound sobe. E a cada forward, como eu estou operando cada vez melhor, o upper bound desce e, milagrosamente, o algoritmo converge. Uma coisa foi muito legal é que foi demonstrado, até não pela gente, a gente tinha a intuição que convergia, foi demonstrado rigorosamente que o algoritmo converge com um número finito de iterações para a solução ótima. Isso é uma coisa que, na época, atraiu interesse. A segunda coisa é que produz limites inferiores e superiores a cada iteração, o que permite a pessoa controlar, digamos, o trade-off entre precisão e esforço computacional. A terceira coisa, que é uma coisa de aplicação prática. Se eu tiver um algoritmo que o tempo todo ele é inviável e ele só fica viável no ótimo, eu posso me ferrar, porque chega uma hora que eu tenho que tomar a decisão. Quer dizer, esse algoritmo tem a vantagem de, a cada iteração, ele está sempre produzindo soluções que são viáveis. Então, se necessário, não vai ser a melhor operação do mundo, mas é uma operação que funciona. A outra coisa, e aí a Marta vai gostar, foi que o algoritmo nasceu para processamento distribuído. A gente usava, desde o início, redes de computador, inclusive o Valmir talvez lembre, nós tínhamos uma mini rede de computador lá no CEPEL, tá? Em que a gente montava e a gente desenhou errado o gabinete, então sobrou espaço, a gente guardava cervejas ali no processo, e depois, quando a Amazon apareceu, a PCR foi a primeira empresa da América Latina a usar os serviços de cloud computing da Amazon. Acho que a gente começou a usar como 2 semanas depois do serviço ser inaugurado. A Amazon, inclusive, veio, alguns anos atrás, na PCR para descobrir quem eram aqueles malucos que estavam fazendo. E, com isso, o algoritmo, digamos, não só tinha boas propriedades teóricas, como, na prática, ele funcionou bem. Então, despertou interesse acadêmico e industrial. Na parte da academia, o paper original teve 1.300 citações. Como foi mencionado, o conjunto de artigos ligados tem quase 5.000 citações. Até hoje, tem muitas sessões dedicadas ao SDP, quer dizer, no Congresso Internacional de Programação Estocástica 2019, quase 10% das apresentações do Congresso eram sobre algoritmo SDP. Aí tem uma apresentação do querido Shabir Ahmed de novo sobre isso, né? E nós também temos muita atividade com código aberto. Em particular, o Joaquim Garcia, que é da PSR, está ligado ao grupo que desenvolve o JUMP. Então, existem várias implementações de SDDP em código aberto, algumas excelentes, abrindo dá um calor na gente no processo. Existem outras em MATLAB, existem outras em Python. Então, a atividade com a academia, a colaboração com a academia, existem vários grupos de pesquisa nos Estados Unidos, na França, em outros países, que estão muito ligados a isso. A gente mantém uma ligação muito forte com eles. E que aplicações? Quer dizer, a Rosa e o Edmundo mencionaram, ele é aplicado aí em um monte de países do mundo, né? Esse é o que a gente tem contato direto. Existem consultores que usam o modelo em países que talvez a gente não saiba. E por operadores, agências de planejamento, investidores privados, agências tipo Banco Mundial, Asian Development Bank, reguladores, etc., aplicam o algoritmo para fazer estudos, previsões de preço, etc. E alguns desses países que são aplicados são dos maiores do mundo em termos de complexidade. Dá um exemplo para o Brasil, esse caso que eu estou mostrando, tem 125 mil megawatts, tem 160 hidrelétricas, das quais 85 são reservatórios, então precisam ser representados com variável de estado. Tem térmicas renováveis, uma rede de transmissão bastante grande, são 5 mil barras, 7 mil circuitos,
O Brasil tem mais ou menos o tamanho em área que a União Europeia e os Estados Unidos continental. Tá? O número de variáveis de estado da programação dinâmica estocástica ele é mais do que os 85, porque, além disso, são variáveis de estado as afluências anteriores. Por quê? Porque existe dependência. Isso é, se a afluência do mês passado foi baixa, existe uma tendência da afluência no próximo mês ser baixa e vice-versa. Então, as afluências anteriores também são variáveis de estado. Com isso, eu tenho 85 de armazenamento mais 320 variáveis de estado de afluência. É um problema de programação dinâmica estocástica, 405 variáveis de estado. Esse exemplo foram 120 estágios, né, 120 meses, 10 anos. A gente usa 1.200 cenários naquela simulação forward, tá, que são... A gente faz a simulação com processos de vazões que levam a operações plausíveis no sistema. A abertura da árvore implícita da programação dinâmica seriam 30. Então, a cada estágio, a cada iteração, a gente resolve 36 mil problemas de otimização, mas esse problema todo pode ser resolvido em 110 minutos. Hoje até mais rápido, tá? Porque justamente você pode usar muita facilidade de processamento distribuído. Outro sistema que é interessante é a costa oeste dos Estados Unidos. A gente recentemente desenvolveu um modelo para planejar a costa oeste dos Estados Unidos, do Pacific Northwest. Ele tem 63 mil megawatts, mas ele é conectado ao resto do sistema da costa oeste, que é 300 gigawatts. É mais ou menos o triplo da capacidade do Brasil. O sistema do Pacific Northwest tem 80 hidroelétricas, tem 65 termoelétricas. Um problema de 104 semanas. Cada problema tem de operação de um estágio, um cenário, tem 30 mil variáveis, 50 mil restrições. A gente acaba resolvendo 2 milhões de problemas e você resolve em 130 minutos, nesse caso usando meia centena de servidores, né? Cada um com 32 processos. E um sistema que é muito divertido, foi um dos primeiros, a gente há 15 anos começou a modelar, é a região da Escandinávia. O Nord Pool é um dos maiores mercados de energia do mundo. Ele não só representa a Escandinávia, mas é conectado com a Europa, e há 15 anos nós temos um serviço de projetar preços nesse mercado. É uma coisa que começou com uma empresa, depois passou para Thomson Reuters, etc., e é uma das aplicações de modelagem mais interessantes, porque esse é o mercado, inclusive, que faz oferta de preços, e a gente usou uma modelagem, digamos, fundamentalista, bottom-up, e tem ótimos resultados no sistema. E isso daí, digamos, é a versão tradicional, original do SDDP. Mas, como eu tinha comentado, né, ao longo desses anos foram feitas muitas extensões. E uma extensão, primeiro, muito interessante é a aversão ao risco. Quer dizer, basicamente, o que o modelo faz é minimizar o valor esperado do custo de operação. Isso é razoável, você está minimizando a média, o custo operativo médio, e a gente coloca, evidentemente, uma penalização por falhas de suprimento, mas, mesmo penalizando, o valor esperado pode não representar o real impacto para a sociedade. Quer dizer, eventos extremos têm um peso, uma consequência maior. Então, ao longo do tempo, houve muito interesse em fazer uma operação em que a gente mudasse a função objetivo para representar a aversão ao risco. Isso é, você fazer uma programação dinâmica que representasse risk aversion, aquela mesma figurinha da árvore de decisões do início. Agora, quando você chega a uma situação que você tem déficit, a coisa fica mais feia e você quer reforçar. E, ao longo do tempo, foram desenvolvidas 3 abordagens para resolver esse problema. Quer dizer, uma primeira abordagem é você prestar mais atenção aos casos de déficits extremos. E a gente faz isso limitando o cevar da falha de suprimento, da energia não suprida. Isso é um algoritmo bem legal, você coloca em torno do SDP uma relaxação lagrangiana. Foi a tese de doutorado do Luiz Carlos, da PSR, que também PESC, naturalmente. Tá? E uma interpretação super interessante é que essa representação de cevar no déficit pode ser mostrada que isso corresponderia a uma função de penalização que é linear por parte.
Então, isso deu uma ajuda muito grande, porque as pessoas, às vezes, faziam estudos econômicos em que o custo de falha de suprimento aumentava com a profundidade e ninguém sabia a relação entre isso e a parte de risco que você estava tomando, e a tese do Luiz Carlos permitiu clarear muito esse tema. A segunda abordagem é a chamada superfície de aversão ao risco. Essa ideia é você criar regiões de viabilidade, quer dizer, você quer que o seu sistema seja viável para um conjunto de cenários críticos. Eu bolei essa primeira metodologia até logo depois do racionamento, que era uma maneira justamente de colocar mais segurança na operação, chamava curva de aversão a risco. Depois ela foi generalizada para superfície de aversão a risco, e também é um trabalho que foi desenvolvido com pessoas do PESC. A terceira abordagem é você chegar e botar o CEVAR não na falha de suprimento, quer dizer, você não enfatizar os casos mais severos de falha de suprimento, mas enfatizar as situações em que o custo operativo é mais alto. Existe, obviamente, uma relação indireta entre as duas, porque o custo operativo mais alto significa que estou ligando mais térmica, significa que os reservatórios estão mais vazios, tem naturalmente maior risco de escassez. Essa é uma formulação muito legal também. Ela foi, o Shapiro foi pioneiro, em colaboração com o Joairi Costa, da PESC, do ONS, que é PESC, e também depois o Philpott, da Nova Zelândia, e outros trabalharam muito no problema. Então, inclusive, essa abordagem 3 hoje é utilizada na operação oficial do sistema brasileiro, que usa a metodologia SDDP. E a outra grande extensão foi para não convexidade. Por quê? Porque quando eu crio esses hiperplanos são lower bound, é uma propriedade importante, e requerem que a função de custo futuro seja convexa, mas na vida real a função de custo futuro não é convexa. Então, houve muito interesse, foram vários anos de pesquisa em como é que você poderia estender um algoritmo para representar não convexidades. E, basicamente, essa figura explica qual é o problema, quer dizer, a função de custo futuro sendo em vermelho e ela for com calombos, né, como a gente diz, se você representar os hiperplanos, que são, na verdade, tangentes à superfície, você acaba cortando a superfície e não tem mais a propriedade de lower bound, que é uma propriedade super importante. E, ao longo do tempo, foram desenvolvidas várias abordagens de solução. A primeira abordagem de solução foi desenvolvida pela Fernanda Tomé, também do PESC, que ela conseguiu a melhor aproximação convexa possível e imaginável. Então, foi um esquema de relaxação lagrangiana super bem bolado, e com isso a gente teria, digamos, o melhor que se poderia fazer, mantendo a convexidade. E depois o Shabir Ahmed, o Zou e o Sam desenvolveram um algoritmo chamado SDD-IP, uma gentileza, em que eles estenderam o algoritmo de SDDP para situações em que você tinha variáveis binárias. E uma das coisas muito legais é que eles demonstraram que o corte da Fernanda, quando você tem variáveis binárias, é gap zero, gap de dualidade zero. Então, atingia a otimalidade global. Foi uma sacação absolutamente genial, estendeu muito digamos, o range de aplicações. A gente pode trabalhar com variáveis contínuas não convexas fazendo expansão binária, Essa é uma maneira de fazer. E até o Shabir Ahmed brincava que tem um artigo dele chamado The Joy of Binary, né? Então foi uma coisa muito legal, e a Fernanda, no trabalho de doutorado dela para o PESC, teve efetivamente uma contribuição muito grande, porque basicamente, como eu mencionei, o SDD-IP mostra que o corte, que a gente chama corte Fernanda, ele tem gap zero quando você tem variáveis binárias. Existem outras abordagens muito interessantes, a abordagem do Philpott, chamada MIDAS, uma abordagem ainda não publicada do pessoal aqui da COP também, junto com o Shabir Ahmed, e tem uma terceira, digamos, linha de abordagem, que são cortes válidos localmente. Então, teve um trabalho mais teórico de 2014. Em 2016, o Júlio Alberto Dias, que não é PESC, mas é da Elétrica, tem doutorado na Elétrica, vizinho aqui,
ele desenvolveu uma abordagem muito interessante. A ideia basicamente é o seguinte, voltando àquela figura do Calombo que a gente tinha mostrado, o problema eu poderia continuar representando por tangentes, mas agora o macete é que para cada uma das regiões existe um subconjunto dos hiperplanos, um subconjunto das tangentes que é válido. Em outras palavras, eu armazeno todo o conjunto de hiperplanos e eu tenho que ter agora uma nova função, que é uma função classificadora. Quer dizer, quando eu estou fazendo a recursão para cada estado, eu tenho que descobrir qual é o subconjunto de hiperplanos que é válido. O Júlio Alberto teve uma ideia muito legal que ele usou uma técnica em Machine Learning, que é Support Vector Machine, e funcionou muito bem com esse classificador de interplanos. Então, a gente tem uma função que tem dimensionalidade grande, ela é toda calombuda, a gente representa essa função por hiperplanos e faz uma recursão de programação dinâmica dual, só que a função classificadora permite você pegar quais são os hiperplanos que são válidos para aquele local e quais são os hiperplanos que não são válidos. Então, permite trabalhar com sistemas de dimensão ainda muito elevadas e não tem que pensar a priori. A gente deixa o sistema mostrar para a gente como é que você divide em regiões não convexas. E a última extensão, que também é uma coisa muito interessante, é com o Reinforcement Learning. Todo mundo está acompanhando aí a revolução da inteligência artificial, machine learning, então técnica deep learning permitem fazer previsões. A gente usa muito Generative Adversarial Networks para produzir, por exemplo, cenários de ventos, esse tipo de coisa. Então, é uma técnica revolucionária e permite melhorar muito a criação de cenários. E, é claro, o que teve muito em destaque foi o Reinforcement Learning. E, basicamente, é por causa da DeepMind, da empresa DeepMind, e uma das aplicações que ficou famosa foi o algoritmo de jogar Go, o AlphaGo, tá? Quem viu esse filme no Netflix, quem não viu, a gente recomenda, é sensacional, tá? Conta a história de que o AlphaGo jogou contra o melhor jogador do mundo, tá? Foi capa da Nature e venceu o campeão mundial por 4-1, tá? E aí foi interessante porque as pessoas ficaram impressionadíssimas, havia um consenso mundial de que Go era complicado demais para ser feito por um computador, era coisa de que ia levar muitas décadas, mas começou então um zum de que, tudo bem, eles usaram Reinforcement Learning, mas na verdade o programa teve um processo de aprendizado e também o pessoal do DeepMind sabia jogar Go, então assim, teve um pouco de ajuda humana nesse processo. Aí o pessoal da DeepMind disse, então eles desenvolveram um programa chamado AlphaGo Zero, tá? Esse programa não sabe absolutamente nada, nunca viu um jogo de Go, e o programa aprende sozinho a jogar. O programa joga contra ele mesmo e, basicamente, depois de, claro, aí, milhões de iterações, a sorte da DeepMind é que ela pertenceu ao Google, então teve uma época que, segundo o Demir Hassab, presidente da DeepMind, ele gastava 5% dos computadores da Google só calibrando, mas ele aprendia sozinho e uma coisa que ficou lendária é que eles puseram o AlphaGo Zero para jogar contra o AlphaGo. Lembra que o AlphaGo venceu o campeão mundial por 4-1. AlphaGo Zero venceu o AlphaGo por 100-0. Aí eu comecei a olhar esse negócio, eu estava fascinado, né? Mas uma coisa que começou a me chamar a atenção esse algoritmo Reinforcement Learning é um processo de decisões sob incerteza. E ele vai para frente, vai para trás. E quando você começa a olhar a literatura, o processo de learning, o processo dele jogar contra ele mesmo, é para você encontrar trajetórias que são interessantes no espaço de estados. E a outra coisa que, quando você olha, é uma formulação de programação dinâmica, estocástica, cadeia de Markov, mas com estados discretizados. Aí a gente começou a coçar a cabeça, será que esse negócio tem alguma relação com o algoritmo SDDP? E a resposta é sim. Tá? Existe, na verdade, quase uma relação 1 a 1. Tá? É uma coisa muito interessante que é uma questão de vocabulário. O que a gente chama de simulação forward é o que eles chamam de learning. O que a gente chama da backward é calcular a cost function. Tá?
E aí as coisas começaram a, digamos, a fechar, né? As ideias começaram a fechar, inclusive o Bertelsmann também está trabalhando bastante nessa área, e as coisas começaram a fechar, e a gente começou a achar que isso era a próxima fronteira do algoritmo pelo seguinte: a modelagem analítica é muito legal, mas a gente só pega da natureza a informação. Por exemplo, eu pego o histórico de vazões, chuto um modelo estocástico e depois eu estimo os parâmetros. Mesmo que eu tenha certeza dos parâmetros, depois de eu pegar essa informação da natureza, eu fico meio surdo em relação às dicas que a natureza está me dando. E no outro extremo, machine learning só ouve a natureza e absolutamente não usa nenhuma informação analítica, né? Então, a gente acha que tem um sweet spot nos dois em que você passaria os algoritmos de otimização estocástica multistágio a estarem mais abertos em relação à dica que o mundo está dando e, ao mesmo tempo, serem acelerados pela modelagem analítica que a gente faz. Nós fizemos uma parceria com a Kunumi, uma ótima empresa especializada em inteligência artificial machine learning aqui do Brasil. É uma empresa extremamente interessante. O fundador dela fez um startup, foi comprado pela Google. Aí ele fez outro startup, foi comprado pela Google. Aí a terceira ele resolveu ficar com a empresa e fez a Kunumi. E nós estamos fazendo vários projetos em parceria, e um dos projetos é justamente esse SDDP Machine Learning, né, no processo. Em resumo, tá, eu acho que o caso do SDDP ilustra os benefícios de uma parceria entre a Universidade e a Indústria. Nós, todos da PCR, eu pessoalmente, mas todas as pessoas da PCR que foram alunos de vocês aí do PESC, somos extremamente gratos aos professores, aos colegas do PESC, e a gente acha que esse benefício dessa parceria só vai aumentar, tá? Não só para nós, PCR, para todo mundo, porque todos estão vendo que o ativo mais valioso para as empresas é a capacidade analítica e a inovação das pessoas, tá? E otimização, computação de alto desempenho, data science, que estão no núcleo do PESC, estão entre os instrumentos mais importantes para essas inovações. Então, terminando aqui, eu queria desejar feliz aniversário ao PESC, tá? Vocês têm 50 anos, mas, na verdade, vocês estão super jovens, super novinhos, tá? E, certamente, a gente tem todo o entusiasmo de continuar colaborando com vocês pelas próximas muitas décadas. Muito obrigado. Mário. Obrigado, Mário, pela sua palestra. Eu tenho aqui várias perguntas, né, mas a gente tem que selecionar, né, 2 perguntas para fazer para você. Então, eu selecionei aqui uma pergunta que eu acho que é de interesse geral, é menos técnica, né, de interesse assim, do grande público. Então, eu selecionei essa pergunta. Foi uma pergunta que o Valmir fez, que ele colocou: Mário, prazer ouvi-lo, obrigado. Edmundo citou sua inteligência ímpar, e eu gostaria de adicionar seu entusiasmo sem igual. Aí ele pergunta, né, algum outro ingrediente para tanto sucesso? Então, foi essa pergunta que o Valmir fez às 6h57. Olha, eu acho que tem 2 ingredientes. Quer dizer, na medida em que você valoriza e respeita o conhecimento, tá, o trabalho passa a ser um prazer. Quer dizer, eu acho que a gente descobriu muito cedo que a gente consegue ganhar vida fazendo pesquisa, fazendo tecnologia de alto desempenho. E a outra coisa que é fundamental é trabalhar com pessoas, tá? Essa convivência que a universidade ensina, quer dizer, a alegria de ter alunos, os alunos te desafiarem, o orgulho que você tem dos alunos te superarem. Então, por exemplo, eu estava comentando, fiquei todo emocionado da Marta ter colocado lá entre os papers de destaque o aluno de destaque Luiz Barroso. Quer dizer, o Luiz, a Priscila, que hoje é a alta diretora da Brookfield, quer dizer, os nossos alumni, a alegria de você vê-los crescer, florescer e eles mesmos terem outros alunos é uma coisa que é fundamental. Então, eu acho que, tentando responder ao Valmir, eu acho que o segredo é o mesmo segredo de vocês aí do PESC, tá? É a alegria do saber e a alegria de trabalhar um conjunto de pessoas muito novas que desafiam e que você forma e que vão formar outras pessoas, e a alegria de saber que você deu um empurrãozinho para que as pessoas seguintes façam coisas cada vez mais incríveis. Você está lá para aplaudir.
Valmir, eu acrescentaria, além do sucesso, o Mário é uma pessoa mais que importante, de um carisma fantástico, uma pessoa maravilhosa como ser humano. Então, isso também é um segredo de atrair as pessoas para seu entorno. E aqui eu vou ter uma pergunta aqui do Gabriel, que é um dos nossos alunos de doutorado, né? Que é uma coisa que eu sempre comento, deixa eu dizer, Mário, será que a PSR enfrentou resistência ou desconfiança no mercado nacional por empregar tecnologia brasileira? Porque nós sempre discutimos isso, essa pergunta é muito pertinente nisso, né? Essa possível discriminação por ser produtos brasileiros, né? Inteligência brasileira. Existe sim, quer dizer, o fenômeno de santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espelho de pau, existe, claro que existe, tá? Agora, a gente também enfrentou uma situação muito engraçada, que foi quando começou a trabalhar para o exterior. Repara o seguinte, você chegar e vender tecnologia para os Estados Unidos, ou vender tecnologia para a Europa, sendo brasileiro, é uma coisa muito estranha, igualzinho a vir um sujeito de, sei lá, de Camarões, tá? Chegar e vender tecnologia aqui no Brasil. Quer dizer, existia uma estranheza que era o que esses malucos, tá? Brasileiros, esses caras estranhos, estão fazendo. Nesse sentido, depois até a gente, na época, estava tão ocupado que não pensou nisso, o fato da gente ter começado a carreira com o I3E, e por exemplo, eu publicava muito no I3E, essas coisas, você vai formando um network internacional, e isso facilita a aceitação, tá? Mas a gente passou primeiro pela estranheza do pessoal estrangeiro, de ser um bando de brasileiros fazendo as coisas. E a outra coisa que é interessante foi, na outra direção, foi quando a gente começou a trabalhar na Ásia, tá? Porque na Ásia a gente descobriu uma coisa muito engraçada. O Brasil é tão longe que nós não somos afetados pelos problemas geopolíticos complicados da região, tá? Por exemplo, você está no Mekong, tá? O pessoal da China odeia, o pessoal do Vietnã odeia a China, são todos brigados, etc. E também consultores ingleses e de outros países tiveram algum rolo colonialista lá, tá? Então, uma coisa engraçada é que na Ásia a gente descobriu que tinha facilidade para atuar, porque os caras tinham aquela ideia do Brasil muito distante, então não tinha nenhum preconceito a priori, e quando tinham o conhecimento era geral futebol, né? Então, que é uma coisa que, na época, né, o Brasil tinha. Então, foi uma experiência interessante penetrar nos mercados europeus, americanos, etc., e foi uma experiência ainda mais engraçada trabalhar nos mercados asiáticos. E aí, no Brasil, teve um pouco de resistência, mas também aí a gente teve muita sorte, né? Quer dizer, eu participei muito diretamente do desenvolvimento dessas ferramentas para o pessoal do governo, etc. Então, meio já, digamos, entranhou esse negócio. Mas ainda tem um pouquinho. Obrigado, Mário. Se me permitirem colocar mais uma pergunta, é possível? Enquanto não respondem, eu vou colocando. É da Márcia Fampa aqui. Mário, quais são para você os principais desafios para o uso de algoritmos exatos de otimização para resolver problemas aplicados? Como continuar viabilizando essas aplicações? Márcia, na minha opinião, o mundo está cada vez mais aberto para algoritmos de otimização estocástica. Quer dizer, eu não tenho dúvida que analytics, algoritmos de otimização, junto com técnicas de gestão de dados, quer dizer, como eu estava mencionando, você aprender mais sobre o mundo, é uma combinação absolutamente vencedora. E uma coisa que me impressiona, e digamos o SDP é um exemplo, mas tem muitos outros exemplos, é os avanços que estão sendo feitos para você resolver problemas de decisão sob incerteza não convexos, multistágio. Eu até, se me permitem, quando há muitos anos atrás, eu fui para o EPRI, né, o Electric Power Research Institute, eu também colaborava com Stanford e tive o privilégio de estar assim, bastante próximo do Danzig, né, meu ídolo máximo.
E uma vez o Dante estava brincando, dizendo o seguinte: olha, Mário, o mundo tem 4 tipos de problemas. Problemas pequenos e determinísticos, esses são molezas de resolver. Problemas grandes e determinísticos, com técnicas de decomposição, etc., a gente consegue resolver. Problemas pequenos e estocásticos, a gente também consegue resolver. E tem a categoria que é dificílima de resolver, que são os problemas grandes e estocásticos. Infelizmente, todos os problemas do mundo são grandes e estocásticos, né? Então, o que está acontecendo é que o conjunto de técnicas que foram acumuladas, inclusive você, Márcia, participou muito da orientação de muitas dessas técnicas, estão permitindo derrubar essa barreira final. E, no fundo, e é isso um pouco que a gente estava brincando com a história do Go, né, é que todos os problemas são, no final das contas, problemas de decisão sob incerteza multistágio. Tá? Então, por exemplo, tem aplicações da SDP em finanças, tem aplicações da SDP, os câmaras fazem otimização de gado leiteiro, que a gente morre de rir, tá? E eu acho que isso daí, aliado com técnicas de data science, machine learning, é uma combinação absolutamente vencedora e é a essência do que o PESC tem, né? Bom, então vamos encerrar agora a parte das perguntas, né? Eu agradeço mais uma vez, Mário, pela sua apresentação, pela sua palestra, por ter aceito o convite para participar da nossa comemoração dos 50 anos do PESC. E eu gostaria de passar a palavra... Para mim, isso é uma alegria muito grande, um grande privilégio. Olha, muito obrigado a todos. Grande abraço para vocês. Eu vou passar a palavra agora ao Ricardo para a realização do sorteio, né, do PESC, do brinde de hoje. Então, passo a palavra ao Ricardo. Pessoal, estava no mute aqui, mas eu dei início ao sorteio. Esqueci de tirar o mute aqui, mas vocês ouviram que o primeiro nome sorteado foi Eduardo Mangelli e agora o segundo, Diego Ataíde. Anotado, nosso todo mundo. Primeiro, Eduardo Mangelli, segundo, Diego. Vamos para o nosso terceiro nome. Falha técnica aqui no mute. Mas agora está tudo certo. Camila Domingos. Parabéns, Camila. Nosso assistente de palco anotando, o Gabriel já anotou aqui os 3 nomes. Vamos para o próximo. Gostaria só de aproveitar aqui, agradecer ao nosso patrocinador, Guilherme Horta, né, professor Guilherme? Obrigado aí, estou aguardando o nosso jantar lá no Siri. Lincoln Magalhães Costa. Lincoln, anotado, Lincoln, parabéns. Removido da lista. Vamos para o último nome do dia. 5 sorteados. Daniela. Anotado aqui também, Daniela. Bom, pessoal, os 5 sorteados de hoje estão aqui. Anotados os nomes, enviarei comunicado para vocês no final da semana, um e-mail para todo mundo.
Então, espero que amanhã estejam aqui no mesmo horário, novas palestras, tudo preparado, mais sorteio também. Obrigado e boa noite, pessoal.